Bom dia! Você não começou esse dia sozinho. Fico feliz que você esteja aqui, porque esse tempo que a gente vai passar juntos diante de Deus pode mudar completamente o seu domingo. Hoje é o dia da família, e talvez você tenha acordado com o coração cheio de coisas que não sabem nem como sair em palavras. A cadeira vazia na mesa, a mensagem que não veio, a saudade de alguém que está longe, ou a solidão de estar perto de alguém e mesmo assim se sentir distante por dentro. A família carrega tanto amor e às vezes tanta dor. Mas antes que esse dia comece a te puxar para todos os lados, eu quero te convidar a parar. Respira, porque Deus está aqui, exatamente nesse lar, exatamente nessa situação, e Ele tem uma palavra para você hoje. Você conhece a história de Ruth? Ela era uma mulher estrangeira, tinha perdido o marido, estava no meio de uma terra que não era dela, ao lado de uma sogra que também tinha perdido tudo. E Noemi, essa sogra, olhou para Ruth com amor e disse: "Vai, minha filha, volta para sua terra, você já sofreu o suficiente aqui, eu não tenho nada mais a te dar." Era quase um ato de amor, uma despedida com as mãos abertas. Mas Ruth não foi. Ela olhou nos olhos de Noemi e disse uma frase que atravessou milênios: "Onde tu morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada." A palavra que me prende nessa frase é uma só: laço. Ruth não estava presa, ninguém obrigava ela a ficar, mas havia um laço de amor, de escolha, de fidelidade, que era mais forte do que a perda, mais forte do que o medo do futuro, mais forte do que qualquer dificuldade que estava pela frente. E esse laço mudou tudo. De dentro dele, Deus preparou uma provisão que nenhuma das duas conseguia enxergar ainda. Hoje Deus quer falar com você sobre os laços da sua família. Os que foram rompidos, os que estão fraquejando e os que você precisa escolher fortalecer. Se você fica até o final desse vídeo, eu vou fazer uma oração cobrindo cada membro da sua família: filho, cônjuge, pais, irmãos, quem está longe, quem está difícil, quem você está crente pela vida. Deixa um like, ajuda essa palavra a chegar em mais famílias que precisam ouvir isso hoje. Se inscreve no canal, todo dia de manhã tem uma oração nova esperando por você aqui. E me escreve nos comentários uma palavra só: unidos. Declara pelos seus. Volta para essa palavra: laço. No mundo de Ruth, uma mulher viúva e estrangeira era praticamente invisível, sem marido, sem terra, sem nome que abrisse portas. Noemi sabia disso melhor do que ninguém, e por isso pediu que ela fosse embora, não por desamor, por amor. Vai reconstruir sua vida. Aqui você não tem futuro." Mas Ruth olhou para Noemi e viu uma coisa que muita gente deixa de ver na própria família. Ela viu uma pessoa que valia mais do que a dificuldade. E o laço que ela escolheu, de fidelidade, de amor que decide ficar mesmo sem garantia, esse laço se tornou o caminho exato pelo qual Deus trouxe a provisão de que as duas precisavam. Hoje Deus te faz a mesma pergunta que Ruth respondeu com a vida: quem na minha família eu estou escolhendo ficar? Talvez você esteja ouvindo e pensando num filho que se afastou. Não foi de vez, foi aos poucos. As ligações foram ficando mais curtas, os encontros mais raros, e de repente você olhou e o laço estava quase irreconhecível. Talvez seja o casamento que está sobrevivendo, mas não vivendo. Dois adultos dentro da mesma casa, dividindo as mesmas contas, dormindo na mesma cama, e mesmo assim se sentindo estranhos um para o outro. Talvez seja um irmão, uma irmã, uma briga antiga que nunca foi resolvida, uma mágoa que foi criando raiz e o orgulho dos dois lados foi construindo uma parede que hoje parece alta demais para derrubar. Ou talvez a sua dor seja a saudade de um pai, de uma mãe, de alguém que você perdeu. E essa saudade dói de um jeito que nenhuma palavra alcança direito. Seja qual for o laço que você está pensando agora, eu estou aqui para orar com você.
Fecha os olhos por um segundo, coloca a mão no peito e pensa no rosto de uma pessoa da sua família. Só um rosto, um nome. Pai, no nome de Jesus, eu oro por essa família, onde o amor foi esfriando, acende de novo, onde a distância foi crescendo, chega tu primeiro, onde a mágoa construiu um muro, que a tua presença derrube hoje. Essa família pertence a ti. Amém. Pode abrir os olhos. Vamos continuar. Sem o amor que escolhe ficar, a família vai se fragmentando em silêncio. Cada um no seu quarto, cada um na sua tela, cada um na sua dor, dentro da mesma casa, mas muito longe um do outro. E essa distância não acontece de uma vez, acontece devagar, em pequenas escolhas, em palavras que não foram ditas, em abraços que foram deixando de acontecer. Mas com o laço que Deus restaura, a mesma casa se torna um esconderijo, um lugar de volta, um lugar onde, mesmo depois de tudo, mesmo depois da briga, mesmo depois da decepção, você sabe que pertence. O mundo diz, se não está funcionando, descarta. A palavra diz, o amor suporta tudo, crê em tudo, espera tudo e persevera. Ruth entendeu isso antes de qualquer um. Ela não escolheu a conveniência, ela escolheu o laço. E Deus, que nunca deixa uma fidelidade sem resposta, colocou um homem chamado Boaz no caminho dela. Um homem que viu exatamente quem ela era e que disse, toda a cidade da minha gente sabe que tu és mulher virtuosa. O laço de fidelidade de Ruth trouxe uma provisão que ela jamais poderia ter planejado com as próprias forças. E o mesmo Deus que honrou o laço de Ruth está olhando para a sua família hoje. Ele vê onde você está tentando, onde você está suportando, onde você está sendo fiel sem ver resultado ainda. E Ele não vai deixar esse laço sem resposta. A Bíblia diz em Josué 24:15, quanto a mim e a minha casa, serviremos ao Senhor. Família não é acidente, família é missão. Quando hoje o seu filho testar a sua paciência, lembra do laço. Quando o seu cônjuge te decepcionar de alguma forma, lembra que você escolheu esse laço. Quando a saudade de quem você perdeu apertar, lembra que o amor que você sente é prova de que esse laço existiu e que ele é mais forte do que a morte. Quando a família sentar à mesa hoje, mesmo que seja simples, mesmo que esteja faltando alguém, agradece, porque família não é perfeita, família é sagrada. Agora vamos orar? Feche os olhos agora. Se você puder, coloca a mão no peito. Sente o coração batendo. Esse coração que acordou hoje com tantas coisas dentro. Preocupação com os filhos, saudade de alguém, cansaço acumulado, amor que às vezes não sabe como se expressar. Respira fundo. E antes de qualquer pedido, antes de qualquer palavra, eu te convido a simplesmente chegar. Chegar diante de Deus exatamente como você está. Não porque você resolveu tudo, não porque você está forte, mas porque você precisa e porque Ele já está aqui, esperando. Pai Celestial, eu chego diante do Senhor hoje com a minha família no coração, com tudo que eu amo, com tudo que eu temo, com tudo que eu carrego pelo bem das pessoas que o Senhor colocou na minha vida. Senhor, o Senhor é o Deus dos laços. O Senhor criou a família. E assim como teceu os fios da providência ao redor de Ruth e Noemi, duas mulheres sozinhas no meio da perda, eu confio que o Senhor está tecendo ao redor do meu lar também. Recebe a minha chegada, Pai, simples, dependente, real. O dia, Senhor, eu entrego esse domingo ao Senhor. Cada hora dele, cada momento, cada conversa que vai acontecer dentro do meu lar. Que esse dia não passe em branco. Que esse seja o domingo em que eu escolhi enxergar as pessoas ao meu redor de verdade. Que eu tenha paciência, Pai. Que eu tenha palavras que constroem.
e que esse dia deixe uma marca boa no coração de cada pessoa da minha família. A família. Pai, eu oro pela minha família agora, cada membro, um por um, pelos meus filhos, cada filho que o Senhor me deu, pelo filho que está pertinho de mim hoje e pelo filho que está longe, pelo filho que está numa fase difícil que eu não sei nem como ajudar direito, pelo filho que se afastou, que tomou um caminho que me preocupa. Senhor, o Senhor sabe o nome dele, sabe o endereço dele, chega onde eu não consigo chegar. Vai atrás, Pai, restaura esse laço. Pelos meus pais, os que ainda estão comigo e os que eu já perdi. Honra quem me gerou, Senhor. Protege minha mãe, protege meu pai. E onde existe distância ou mágoa entre nós, que a tua graça seja maior do que a nossa dificuldade. Pelo meu casamento, Pai, se ele está bem, sustenta, fortalece, renova a chama. Se ele está em crise, entra nessa crise, Senhor. Onde a comunicação travou, onde o cansaço tomou o lugar do amor, onde a rotina foi apagando a intimidade, restaura, Pai. Aviva o laço que o Senhor mesmo abençoou. Pelos meus irmãos, de sangue, de fé, de vida. Onde tem mágoa antiga que nunca foi resolvida, amolece os corações. Que a humildade venha primeiro de mim, Senhor. Eu não quero guardar ofensa. Eu não quero carregar o peso de um laço partido. Por quem está longe da família hoje, distância geográfica, distância emocional, Senhor, o laço do amor não tem distância. Chega onde eu não chego. A saúde. Pai, eu oro pela saúde de cada membro da minha família. Tem familiar que está doente, que está em tratamento, que está com o corpo fraco. Senhor, o Senhor que formou esse corpo conhece cada detalhe dele. Restaura. Cura onde a medicina ainda não chegou. E pela saúde mental, Pai, pela ansiedade que muitas vezes se esconde atrás de um sorriso dentro de casa, pelo esgotamento que acumula em silêncio. Sana as mentes da minha família, Senhor. Trabalho e finanças. Senhor, eu oro pelo trabalho e pelo sustento do meu lar, pelos que estão trabalhando, graça para cumprir com excelência e sabedoria para lidar com as pressões. Pelos que estão desempregados, abre uma porta, Pai, restaura a dignidade, que essa situação não destrua o laço familiar, que ela aproxime. E pelas finanças, Senhor, como o Senhor proveu para Ruth através do campo de Boaz, provê para minha família por caminhos que eu ainda não consigo enxergar. Que não falte o necessário no meu lar. A mente e os medos. Pai, eu oro pela minha mente e pela mente de cada um da minha família. Os pensamentos de madrugada preocupados com o futuro dos filhos. Os pensamentos que comparam o que falta com o que os outros têm. O medo de perder alguém que eu amo. O medo de repetir os erros que eu vi na família onde cresci. Senhor, onde o medo fala mais alto dentro do meu lar, que a tua voz fale mais alto ainda. Não temas, porque eu sou contigo. Esse é o teu laço comigo, Pai, e nenhum medo rompe esse laço. Agora eu mudo o tom da minha oração. Eu não vou mais só pedir, eu vou declarar. Eu declaro que a minha casa é um lugar onde o Espírito Santo habita, que os meus filhos são ensinados pelo Senhor e grande é a paz dos filhos do Senhor. Que o meu casamento não termina aqui. O Senhor que começou essa obra aperfeiçoará. Que os laços rompidos da minha família estão sendo restaurados agora, mesmo antes de aparecer nos meus olhos. Eu declaro provisão sobre o meu lar, saúde sobre os corpos da minha família, paz mental sobre as mentes que estão cansadas. Senhor, eu intercedo pelos que estão assistindo esse vídeo agora. Tem alguém na cama sem forças de levantar. Levanta esse filho, Pai. Tem alguém num hospital ao lado de um familiar. Entra nesse quarto, sê a paz que ultrapassa o entendimento. Tem alguém chorando porque a família que deveria ser refúgio virou fonte de dor.
Cura essa família por dentro, Senhor. Cada família representada nessa oração, o Senhor conhece pelo nome. Cada situação que foi levada aqui, o Senhor vê. E o mesmo Deus que cuidou de Ruth e Noemi está cuidando de cada lar agora. O laço que o Senhor criou, o Senhor sustenta. Agora, só fica, respira, sente o Espírito Santo se movendo no seu coração agora mesmo. Deixa a paz entrar. Não a paz de quem resolveu tudo, mas a paz de quem sabe que Deus está no controle de tudo. A sua família está nas mãos de Deus, não nas mãos da circunstância, nas mãos dele. Pai, sela essa oração, guarda cada família representada aqui. Que esse domingo seja um marco, o domingo em que essa família voltou para o centro do teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Quando você começou esse vídeo, talvez estivesse pesado, com o peso de uma família imperfeita, de laços fraquejando, de pessoas que você ama e não sabe como alcançar. Esse peso ainda existe lá fora. As conversas difíceis ainda vão acontecer. As distâncias ainda estão lá. Mas dentro de você, alguma coisa mudou. Você trouxe sua família diante de Deus, e Deus recebeu, e Deus está atuando, agora, mesmo que você ainda não consiga ver. Você não vai enfrentar nada do que vem mais hoje sozinho. A frase que eu quero que você leve nesse domingo inteiro é essa: o que Deus laçou, nenhuma circunstância separa. Vai abraçar quem você ama, liga para quem você está com saudade. Seja o primeiro a estender a mão e leva Deus junto em cada passo. Obrigado por ter ficado até aqui. Você poderia estar em qualquer outro lugar, mas escolheu começar esse domingo diante de Deus. Isso diz muito sobre quem você é. Compartilhe esse vídeo com alguém da sua família agora. Pode ser exatamente o que alguém que você ama precisava ouvir hoje. Like, se inscreve e me escreve nos comentários, unidos. Tem mais uma oração esperando por você aqui no canal. Até amanhã. Deus abençoe a sua família.